A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. 8 de dezembro, tá? Chegando aí nas últimas semanas do ano, né? 2023 já se despedindo, 2024 já batendo as portas, né? O tempo passa, o tempo voa, né? Como dizia uma antiga propaganda, né? E a gente, vamos que vamos, né? Agradeço pelo carinho de vocês, sempre procurando trazer assuntos que sejam do interesse aqui da nossa região. E vocês sabem, eu canso de dizer, os programas que mais me dão prazer de fazer são aqueles que eu mostro, o que eu chamo da Nova Friburgo, que vem dando certo. Aí nesse caso, são pessoas, entidades, personalidades, enfim. A nossa cidade tem muitos assuntos interessantes. Eu estou tendo o privilégio, nesses últimos 3 programas, de falar dessa Nova Friburgo que vem dando certo. E é verdade que são muitos bons exemplos. E eu gostaria de trazer todos ao Pensando Nova Friburgo, né? E desde já eu peço desculpas a vocês, porque não é possível, né, trazer todos. Primeiro que alguns você convida não tem interesse em vir, né? É um direito, né? Aqui é um convite, a pessoa vem se quiser. Mas uma boa parte é por falta de tempo mesmo, né? Porque o programa é semanal e eu não conseguiria trazer todas, né? Mas aí eu procuro trazer algumas que eu entendo que todas têm relevância, mas algumas que eu entendo que faz um trabalho assim mais direto com a população, que tem tradição, e a gente vai procurando atender a todos, né? E hoje eu estou trazendo mais um exemplo dessa Nova Friburgo que vem dando certo, que é uma entidade que está aí prestes a completar 100 anos. 100 anos não são 100 dias, não são 100 semanas, não são 100 meses, né? E ela vem prestando um serviço extremamente relevante, que é o Lar Abrigo Amor a Jesus. A entidade esteve no programa em outubro do ano passado, ou seja, um pouco mais de um ano. Eu entendo que está na hora dela voltar. A verdade é a pretensão era trazê-la em janeiro, mas em função de alguns fatos acontecidos envolvendo essa entidade e também uma troca de agenda que eu fui obrigado a efetuar, eu tive como presidente da entidade e fez o convite a ele, ele topou vir ao programa hoje. Então nós vamos conversar com o Lar Abrigo Amor a Jesus. Alguns fatos envolvendo essa entidade esse ano, fatos bons, alguns que era melhor que não tivesse acontecido, mas nós vamos trocar um pouquinho de bate-papo com essa entidade, tá bom? Enfim, esse é o tema do programa desta noite. Como o LAS está encerrando o ano, vencendo o desafio que não esperava ter, e que enfrentá-los e o que projeta para 2024. Antes eu tenho aquela minha famosa frase, né, que é uma citação que eu faço, que eu procuro sempre fazê-la de forma que ela tenha que ver com um comentário meu ou com um programa. Essa frase, em verdade, eu tirei lá do site do Lar Abrigo Amor a Jesus, mas eu achei ela muito interessante, né? Professores da vida, mestres do mundo. Os idosos são exemplos que devemos seguir e respeitar. Professores da vida, mestres do mundo. Os idosos são exemplos que devemos seguir e respeitar. Essa frase eu encontrei lá no site do LAS, eu não sei quem é o autor. Se o presidente souber, depois ele pode dizer. Mas eu achei bem oportuno, né? Porque o público atendido pelo LAS são de idosos, né? E todos, o idoso, todos têm algo a ensinar, tá? Sobre a vida que passaram. E são os verdadeiros mestres do mundo, né? Porque passaram, viveram
e podem passar esse ensinamento para adiante, né? E assim tem sido ao longo dos tempos, né? O segundo é um registro. Na última sexta-feira, dia 1º, a queda de um poste provocado por um veículo fechou por horas a RJ 116 entre Muri e a Ponte da Saudade, provocando um grande engarrafamento, né? Isso aconteceu na semana passada, na sexta-feira. Os veículos de maior porte, caminhões e ônibus, eles não têm via alternativa para contornar esse problema. Fechou qualquer trecho entre Muri e o Barripu, caminhões e ônibus não tem como passar para outro lugar, a não ser que queiram retornar, entrar lá pela estrada que vai para o Lumiar, descer por Estuqui, sair lá no Coronel 61 e dar a volta danada, né? Mas ali não. Agora, para os veículos menores, tem sim uma via alternativa, que é a antiga linha do trem, que eu conheço muito bem, porque eu caminho ali regularmente, né? Só que quem pretendeu usar essa linha encontrou sérias dificuldades, tá? Em função de quê? Do péssimo estado de conservação que essa via vem sendo mantida, não é de agora não, em verdade de sempre, né? O problema maior dela é porque ela não tem um sistema de drenagem. E ali tem uma região de mata muito grande, né? A água bate no mato, vai desaguar, o rio fica ali perto, né? O rio Santo Antônio fica perto. Então essa água vai toda para a pista, né? E ali cria verdadeiros córregos, enormes buracos, e fica muito difícil se atrever, principalmente em dias de chuva, né? E eu não vejo do poder público municipal nenhuma vontade de mudar a situação. Ela é crítica principalmente entre o trecho ali depois da Fábrica Ipu até o início de um calçamento que tem ali, um pouco antes do condomínio Cisne Branco, e depois que passa da onde está sendo construído o Hospital Oncológico até Muri. São trechos de terra com inconvenientes, são muito estreitos, atualmente está com muito mato, né? Porque ali não se faz um roçado com regularidade. Eu vou pedir o Marcolinho para jogar umas fotos que ele tem lá no ar, que essas fotos, estão vendo aí? Olha a poça, isso é uma verdadeira lagoa. Isso aí eu tirei já tem alguns dias. No dia seguinte, eu estava caminhando, vocês estão vendo, não está chovendo, senão não poderia nem caminhar. Mas isso aí, eu bati essa foto, no dia seguinte é uma chuva da tarde. Vocês estão vendo aí, ó. Olha os buracos, tá vendo? Pode passar a seguir. Aí, continua. Esse buraco aí, até do lado ali, vocês estão vendo, tinha um carro ali que foi abandonado e incendiado, mas as MOM, né, a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, foi lá e recolheu. Isso aí já isso aqui já é em frente à Fábrica Ipu. O que acontece com um piso desse? Como é que o motorista vai entrar dentro de um buraco desse? Pode tirar as fotos. Esse caminhão eu vou falar já, depois eu peço para você botar. Chovendo, depois da chuva, ele não sabe o que vai encontrar. Aquela poça maior, ali eu posso afirmar o seguinte, que um carro desse comum, se bater com a roda, e não tem jeito, vai ter que bater com a roda ali, porque não tem como se virar, vai bater fundo, vai causar problema. E essa via alternativa é a única que nós temos, mas é viável, desde que haja, primeiro, eu sei que não é fácil, mas a primeira coisa que seria ser feita é uma obra de drenagem superficial ali, para retirar a água da chuva. E é possível, não é tão difícil assim. Você fazer através de canaletas, bueiros, enfim, não é complicado, mas eu nunca vi, desde que de sempre eu caminho naquela via há mais de 20 anos, nunca vi um prefeito investir ali. E digo mais, como cabe à Rota 116 a obrigação de manter o fluxo na RJ, para mim cabe a Rota também auxiliar a Prefeitura na manutenção desse trecho. Porque a via alternativa que tem pelo menos os veículos pequenos. Agora sim, agora bota o caminhão, por favor. Esse caminhão, vocês estão vendo? Ele está abandonado ali há mais de anos. E logo à frente tem vários veículos abandonados. E é um trecho que é bem estreito. Eu já tive a oportunidade de, num desses dias, que houve uma batida ali entre a Ponte da Saudade e o Barripu, os carros começaram a tentar passar por aí. Ficaram presos aí
no textil mais à frente, porque tem carros abandonados dos dois lados da rua. Só passa um veículo de cada vez, vieram 2 veículos maiores, um parou na frente do outro, não tinha como dar ré, porque estava lotado, e ficou a confusão lá, um não ia para frente nem para trás. Então, isso para mim é obrigação da prefeitura, lembrar que aquilo ali é uma via alternativa, é a única que nós temos para veículo pequeno, e eu penso que a Rota 116, aí eu não sei o que diz o contrato, eu estou falando, pode ser que o contrato exima disso, mas mesmo que ela não seja... Vocês desculpem, eu estou botando o celular no modo silencioso, não, então quando ele toca vai perturbar vocês. Mas a Rota 116, mesmo que o contrato não exija, para mim ela tem que colaborar com a prefeitura, porque é alternativa. Quem tem a obrigação de manter o trecho, mesmo com poste caído, a Rota 116 tem essa obrigação. Fica esse registro aí que eu espero que seja atendido, não é a primeira vez que eu falo nisso, mas ficou evidente na última sexta-feira o engarrafamento que se formou. Pelas notícias que eu tenho, até porque eu estava com um amigo no engarrafamento, ele vinha do Rio, ele falou que foram mais de 5 quilômetros de engarrafamento. 5 quilômetros, você parado à noite, no escuro, é complicado, né? Bem, vamos agora ao tema do programa da noite. Como o Lages está encerrando um ano, vencendo os desafios que não esperava ter, alguns desafios ele não esperava ter que enfrentá-los, e o que projeta para 2024. Quem está conversando comigo, quem vai conversar com a gente aqui, é o Roberto Elbrin, que é o presidente do Lages, que eu agradeço a presença. Boa noite, Roberto. Boa noite, obrigado pelo convite, Modesto. E a gente está sempre aí à disposição para passar para a comunidade de maneira geral o que a gente faz no Lages e como que a gente tem resolvido as dificuldades que não são só da parte com relação aos idosos, mas de maneira geral, né? Receita, problemas com os colaboradores e tudo. Tem bastante trabalho para fazer. Quando você teve que ir da última vez, eu lembro que na época uma das coisas que mais estava incomodando você e o Lages era uma exigência da vigilância sanitária municipal, né? Que estava querendo que vocês aumentassem o quadro, né? Na época eu disse e continuo dizendo, para mim é falta do que fazer, porque tem muita coisa na rua para a vigilância sanitária ver, ela não faz. Basta ir lá na Praça de Getúlio Vargas, a gente está vendo pessoas vendendo alimentos in natura lá, e eu nunca vi Em verdade, para mim, a vigilância sanitária parece bacalhau, né? Você sabe que existe, mas não vê a cabeça. Que eu nunca vi a vigilância sanitária. Pode ser que eu dê azar, não veja, né? Mas eu vejo lá pessoas vendendo alimentos que pode ser até de boa qualidade, mas não tem garantia nenhuma, né? E eu não vejo. Mas a vigilância sanitária, na época, resolveu perturbar o Lages. Como é que ficou aquela situação? Então, nós, a ILPI, a Instituição de Longa Permanência para Idosos, ela é a legislação que rege as ILPI, elas foram regulamentadas pela RDC 502, que é a última que existe, né, do governo federal, que estabelece vários parâmetros para o funcionamento, entre os quais estão a quantidade de colaboradores que têm que ser contratados para as diversas tarefas, né? Cozinha, lavanderia, faxina, técnicos de enfermagem, médico, cuidadores, que são, vamos dizer assim, as pessoas que lidam mais diretamente com os idosos, né? E essa RDC 502, ela foi no estado do Rio de Janeiro, como dos poucos estados, ela foi incrementada no estado do Rio de Janeiro com exigências maiores ainda do que as federais. E isso aí é que... Pelo que eu me lembro, pela Assembleia Legislativa, né? Que não tem o que fazer, fica inventando moda, né? Que hoje, quando ou gaiola de... chamada, antigamente era a Câmara Municipal, que era chamada gaiola de ouro. A Assembleia Legislativa também é uma outra gaiola de ouro, né? Bom, de qualquer maneira, a questão toda aqui, a vigilância sanitária alega que ela tem que seguir a lei estadual.
Há pouco tempo houve uma instituição particular de Friburgo que foi interditada por motivo de seguir a lei estadual, e um advogado de fora de Friburgo, que eu conheci, que inclusive fez uma consultoria para nós lá no Laje, ele já tinha colocado em Niterói, onde ele legisla, onde ele trabalha, ele já tinha tido sucesso com a argumentação dele e foi levado então aqui em Friburgo e acabou que foi encaminhado para o STF um pedido por parte do Ministério Público para esclarecer se, de fato, a legislação estadual pode se sobrepor à legislação federal. Sabe que não pode, né? Em princípio, não pode. Não pode, não é princípio, não pode, né? A lei legislação federal tem prevalência sobre qualquer lei estadual ou Isso. municipal. Então, nós estamos agora nessa situação, não foi ainda resolvido, mas houve, na última reunião que nós tivemos no Ministério Público, justamente em relação a isso, há 2 anos que vem, vamos dizer assim, rolando essa questão, e na última reunião que nós tivemos no Ministério Público foi proposto pela Procuradoria da Prefeitura que se fizesse um TAC, que é um termo de acordo, né, de acordo, para que se aguardasse uma definição do STF e com isso, então, se soubesse qual é a lei que vai ser aplicada. Que eu acho que é o adequado. Todos Agora, concordaram com isso. Até agora não foi feito o TAC, né? Mas a situação está assim. A gente deve lembrar o seguinte, eu já falei aqui, pode ser meio coisa, mas o Brasil é o país da burocracia, né? Eu quero saber o seguinte, se a vigilância sanitária está disposta, está cumprindo a lei, mas ela tinha que cumprir a lei também outras coisas que ela não cumpre. Então dizer que está cumprindo a lei, só a mim não cola, porque outras coisas que ela tinha que cumprir ela não cumpre. Já falei aqui mais uma vez. Eu quero ver porque só existe o Laje, porque a família falha, né? E quando eu falo falha, porque muitas vezes não tem condição mesmo de manter o idoso, e o município falha, que o município tinha obrigação de fazer esse serviço, tá? E não faz. Aí vem um órgão público municipal, se baseando numa lei estadual, e para perturbar, me poupe, né? E outra questão que vocês têm lá, e também envolvendo a prefeitura, né, que sempre na ladainha, eu não sei como é que foi esse ano, são os repassos, né? Que muita gente, eu já ouvi gente falar assim, mas o município ajuda. O município não ajuda nada. O município simplesmente paga por um serviço que é obrigação dele, tá? E o município, quem paga nem é o município, somos nós, que vendo nossos impostos. O município, a gente lembra, o município, o Estado e a União não tem dinheiro. O dinheiro sai de impostos cobrados a nós. É como um condomínio, né? Exato. É como um condomínio. Os condôminos pagam a taxa condominial para um síndico administrar. E no município, nós pagamos uma taxa de chamados impostos, outras coisas mais, para um prefeito ser o nosso síndico. Tá? E é importante que tenha essa função mesmo, claro, senão quem ia virar bagunça, né? Mas a gente ouve muito todo ano, eu não sei como é que esse ano foi. Nós já estamos chegando em dezembro, se os repasses... Porque o repasse é uma lei municipal, né, que o município cumpre, uma lei votaria no anterior. E como é que foi esse ano os repasses para o Laje? Foram direitos, está sendo direito, vocês estão recebendo o que foi proposto pela lei municipal aprovada no ano passado? Sim, no ano passado foi aprovado o valor de R$550 mil pela Câmara dos Vereadores e nós recebemos já esse valor esse ano para a gente oficialmente cuidar de 12 idosos, que é o que a gente pode cuidar com esse repasse que foi feito, essa verba que foi destinada para o Laje. Se dá para 12 idosos. Como a gente costuma dizer lá nos nossos encontros de diretoria, na verdade, os idosos que o Laje cuida, todos são responsabilidade da prefeitura. Claro. Né? Porque o Laje, de maneira geral, só tem idosos que são um problema social, quer dizer, eles estão em risco social.
São idosos que, se não estivessem no laje, possivelmente já teriam morrido. Estaria largadas na rua, sofrendo as agruras da vida, né? São vários problemas que eles enfrentam. De qualquer maneira, R$550 mil é um valor que ajuda, mas não resolve o problema do laje, que está com um orçamento previsto para o ano 2023 de 4,5 milhões. Ou seja, eles acabam pagando um pouco mais de 10%. Isso. Mas as verbas foram liberadas, assim como estava previsto. No início do ano demorou um pouquinho para começar a liberar. Foi liberada a primeira parcela em março, mas a partir daí não teve mais problema nenhum. Menos mal. Nós já recebemos o valor total já no início de novembro. Eu folgo em saber, porque eu já tive com vocês outras épocas aqui que a grana atrasava meses, né? Então aí eu folgo em saber que o prefeito Johnny Maia está tendo essa sensibilidade de, se o dinheiro não é muito, mas pelo menos pagar, né? Sim. Porque pior do que o valor não ser grande é simplesmente deixar vocês na boca da amargura, né? Então aí pelo menos eu folgo em saber que o prefeito Johnny Maia está cumprindo, né, o previsto. O dinheiro acaba não sendo muito, você mesmo está falando, não dá nem, é pouco mais de 10% do orçamento. Mas é melhor do que não ter nada. Agora, você me falou naquela conversa dias atrás, quando eu fiz o convite, que me parece que a partir do ano que vem vai mudar a metodologia, é isso? O marco regulatório é uma lei que já tem quase 10 anos e para todas as organizações que comumente a gente chama de ONG, né? Mas são o nome, vamos dizer assim, técnico, organização ORC, são organizações civis, né? Que cuidam, que são as ONG que cuidam de várias atividades que o governo, tanto federal como estadual ou municipal, não tem condições de cuidar. E para isso, vai ser editado em algum momento, a gente está na expectativa quando vai sair um edital contratando uma certa quantidade de idosos que o laje vai cuidar. Aí, nesse contrato, a gente não viu ainda o edital, mas de acordo com os editais que já foram publicados em outros estados no Brasil, em outras prefeituras, a gente sabe que contrata uma quantidade de idosos que já estão sendo cuidados e uma possibilidade de a gente admitir novos idosos durante o ano de 2024. Agora nós tivemos que fazer, para efeitos de custo, um levantamento total no laje para saber qual é o custo per capita para cada idoso. Fizemos esse levantamento. Os idosos, eles são divididos em 3 categorias diferentes. O grau 1, que tem uma boa autonomia, o grau 2, que tem algumas restrições de autonomia, e o grau 3, que são idosos que precisam de cuidados para todas as atividades do dia a dia deles. E nós fizemos esse levantamento, tivemos um mês de levantamento, de trabalho, fizemos um monte de tabelas e tudo, mandamos esses subsídios para a prefeitura e esperamos receber uma quantia referente a esse levantamento que nós fizemos, sendo que a prefeitura, nesse edital, a partir de então, ela vai contribuir apenas com 49% do que custa o idoso para o laje. Ou seja, o laje vai ter que se virar com 51%. Na verdade, o laje, pela legislação, tem direito de ficar com 70% da aposentadoria do idoso. Aqueles que têm, né? Apesar que os que não têm aposentadoria devem ter aquele BPC, né? Benefício de prestação continuada. Mas o BPC é um salário mínimo, Isso. que 70% não chega nem a R$1.000. Não chega mesmo.
Então, a gente espera que com esse novo sistema do edital, a gente tenha um melhor fluxo de receber o dinheiro, porque, como a gente já tinha falado nos anos anteriores, o problema não é receber pouco, o problema é não saber quando vai receber. Quando vai receber, porque a despesa, o seu funcionário lá não quer saber, no quinto dia útil ele tem que receber. Não, e eu preciso planejar, né? O seu idoso lá tem que tomar a medicação, ele não pode esperar a prefeitura, você vai tomar a medicação daqui a 3 meses, ele morre antes. Não, e eu preciso poder planejar, né? Claro, sem receita você não sabe o que fazer. A verdade é o seguinte, e eu não estou falando da prefeitura de Friburgo, de um modo geral o Estado brasileiro é ruim em termos de gestão, de um modo geral. A gestão é falha. Isso quando não tem problema de falta de transparência, né? Infelizmente acontece também, né? E aqui eu não estou dizendo que acontece em Friburgo, não. Mas você vê, por exemplo, paga 49%. Se o camarada, eu não acredito que, imagina, um idoso lá, você falar em 4 milhões, vocês hoje têm cerca de 80 idosos, é isso? No momento, nós estamos com 67 idosos. 67 idosos. Se vocês têm um orçamento de 4 milhões, né? 4 milhões e meio. Isso aí significa que cada idoso custa para vocês mais de R$6.500. Né? A conta simples, né? Aí você, um benefício de prestação continuada, 70%. Não dá nem R$1.000. Tá. Aí a prefeitura vem e paga. E a aposentadoria da maior parte que tem lá também não deve ser praticamente todos aposentados da Previdência Social. Que também não existe ninguém aposentado pela Previdência Social que tem uma grande aposentadoria, né? É uma conta difícil de fechar, hein? Ainda tem um outro problema, que é um problema que faz parte do problema social do idoso, porque muitos idosos foram explorados pela família e pegaram empréstimos consignados em nome do idoso. E às vezes por longo prazo. 60 meses é o mais normal. Então nós temos idosos que recebem, por exemplo, R$1.500 de aposentadoria e tem empréstimos de R$800. Ou seja, acaba não ficando nada lá com vocês. É uma conta complicada, né? Eu sempre volto a reafirmar. Quem tem a obrigação de cuidar do idoso é primeiro a família, respeitando que eu reconheço que tem famílias que não têm. Pessoa, às vezes, por exemplo, uma pessoa está com a doença, digamos que a deixa imóvel, né? Precisa de todo cuidado. Um cuidador hoje não é barato, um cuidador não é barato. E a pessoa, às vezes, ganha, o casal, às vezes, um ganha muito pouco. Mas o município tinha que chegar junto. E a gente sabe que não chega, né? Não tem condição de chegar mesmo. Marcolinho, vamos para um rápido intervalo? Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a 2 minutos. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial.
Estamos retornando, conversando hoje com o Roberto Elgo, presidente do Laje. No intervalo aqui nós estávamos conversando, eu perguntei a ele se esse edital já teria sido publicado. Ele disse que esse edital se fala nele desde agosto, mas até agora foi para a Secretaria de Assistência Social, que é responsável, mandou para a Procuradoria, que foi para a Controladoria, está lá nesse vai e vem, e ele está me dizendo que esse edital, depois que publicado, ainda pode ser contestado por 90 dias. Sabe o que significa? E graças à inércia da prefeitura, né, esse jogo de empurra, verdadeiro jogo de empurra, vai para lá, vem para cá, eles vão começar, na melhor das hipóteses, se for publicado agora, ele só vai ter condição de receber alguma coisa lá para março ou abril. E como é que ficam os idosos em janeiro, fevereiro e março? Deixar na frente da prefeitura, é o jeito. Bota lá na mão desses burocratas, essas secretarias que estão aí empurrando o edital com a barriga, né? Infelizmente é duro. Eu sei como é que funciona, eu já estive lá dentro, sei como é que a máquina pública às vezes é lerda. E ninguém para pensar nisso, infelizmente. Ainda na seara municipal, em setembro do passado, esse ano, agora pouco mais de 2 meses, repercutiu muito nas mídias e redes sociais, que foi um prato feito para a oposição, né? Que aqui em Friburgo até a oposição é ruim, né? A oposição nossa aqui, me perdoe os oposicionistas, é bem ruinzinha, tá? Faz muito barulho e às vezes faz barulho totalmente sem sentido, porque a oposição movida é complicado, né? Não vou nem falar não, porque senão depois nós estamos enchendo a paciência. Mas repercutiu que um importante voluntário do Laje expôs algumas insatisfações dele, né? Não foi da entidade, em relação à atitude do governo municipal. Começando pela questão da vigilância sanitária, que eu concordo plenamente com ele. Depois também por a questão de uma coisa que vocês não conseguiram resolver até hoje. Foi a questão do pagamento da conta de água e esgoto. Está resolvido? Não. Não está. Sempre foi pago pelo município, não foi? O contrato que existe de 1927... que a prefeitura na época fez com o Laje, foi justamente dizendo que a água seria a responsabilidade Aí eu tive desprazer de ouvir, infelizmente aí, de pessoas graúdas, né, do Laje, da prefeitura, de que aquele contrato não tinha vigor. Mas como é que pode? Faz um contrato e não tem vigor? Quer dizer, um contrato de quase 100 anos não tem vigor? Se tem que mudar, a legislação mudou? Quem disse que é obrigação, que vocês querem passar para o Laje essa obrigação? É brincadeira. Uma outra questão também que se falou foi que o contrato também de cessão do terreno não tinha mais validade, não sei o quê. Tem uma coisa que eu ouvi que isso não procede. Pelo que eu sei, aquele terreno ele está em uso, né, pelo Laje, mas ele não pertence ao Laje, pertence à prefeitura. Não sei se é verdade. A prefeitura, em 1927, o prefeito era o Galdino do Vale Filho, ele fez um contrato cedendo o terreno para o Laje. Mas cedendo definitivamente ou foi título de uso? Não, então, cedendo para o Laje o uso do terreno, enquanto a atividade do Laje fosse aquela prevista. Ou seja, uma concessão de uso. Isso. Aí teve uma coisa que isso aí eu vi a gente da oposição falando, que é uma besteira tremenda, né? Falando bobagem, né? De que estavam querendo desapropriar o terreno do Laje. Ora, se o terreno é da prefeitura, como é que a prefeitura vai desapropriar o terreno dela mesmo, né? Aí também é forçar a barra, né? Porque a prefeitura não pode desapropriar um bem dela mesmo, né? Mas isso é uma bobagem. Mas foi se falado, né? E também se comentou que lá dentro estaria funcionando uma outra entidade e a área do Laje que está funcionando, digamos, de forma inapropriada lá dentro. Como é que está essa situação? Como é que repercutiu essa fala desse voluntário do Laje? A questão toda é o seguinte, houve realmente uma comoção grande e agora ficou tudo como estava. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Isso. Ou seja, então falou-se e não resolveu-se nada ainda, está tudo pendente. É um vespeiro, né? Primeiro, não dá para a prefeitura dizer que um contrato de 1927 não tem valor se ele na época tinha valor jurídico, mas agora, como é que agora não tem?
A gente sabe que tem muitos doutos, né, advogados, principalmente recém-formados, que querem levar... Eu não estou falando mal de advogado, não, eu estou falando de alguns que querem subverter a ordem, né? Eles não entendem por que a jabuticaba desse tamanhozinho fica numa árvore frondosa e a abóbora que é grande fica no chão, né? Na cabeça deles tinha que botar a abóbora lá na árvore forte e a jabuticaba no chão. Até que um dia a abóbora cai na cabeça de um, ele vai aprender que não é assim. Mas tem muita criatividade nisso. E eu não estou falando que a prefeitura tem maus advogados, não, que eu conheço vários advogados lá, são bons advogados. Mas tem sempre um criativo no meio, né? Como qualquer coisa. Lá no Laje também tem, em qualquer lugar tem, né? Tem os criativos. Mas eu espero que a gente dê solução a tudo isso, né? Uma entidade de quase 100 anos não pode ter essa insegurança jurídica em torno dela, né? E a prefeitura tem que ter o bom senso de resolver isso de forma, digamos, adequada, né? Para que não se crie aquele burburinho todo que se criou, que eu entendi que foi totalmente desnecessário. Poderia ter se sentado antes e resolvido, né? Essa foi a argumentação que a gente teve com o prefeito Johnny Maia, né? Que quando a gente é parceiro, a gente conversa a respeito de coisas que a gente quer modificar ou que não estão funcionando direito, em vez de tomar atitudes que são desnecessárias, porque... de uma marolinha se criou um terremoto danado, né? Isso aí tem que ser evitado, prefeito. Eu sei até a opinião dele, que eu já conversei com ele a respeito. Eu sei que não é a ideia dele, mas tem sempre alguém no staff, né, que quer ser mais realista do que o rei, né? Isso em qualquer atividade, uma empresa, né? Tem alguém que se acha naquele dia que levantou, está iluminado e resolve buscar soluções onde não... Ou seja, procurar chifre na cabeça de cavalo, né? Mas acaba resvalando em cima do próprio prefeito. O que nós queremos mesmo é continuar atendendo os idosos e fazer o nosso trabalho com tranquilidade, sem nos preocupar com coisas que não estão ligadas diretamente aos idosos e o bem-estar deles. Eu pergunto, a prefeitura tem condições de atender os 69 idosos do Laje hoje? Tem? Atender com a qualidade que o Laje atende, né? Se tem, tudo bem. Fala, Laje, não precisamos mais de vocês. O pessoal do Laje vai cuidar da vida deles. Agora vamos sair, digamos, da prefeitura, vamos falar dos avanços. Se vocês conseguiram, apesar desses imbróglios todos, você acredita que vocês conseguiram avançar algumas questões dentro do Laje? Por exemplo, serviços que não tinha, passaram a ter, coisas, digamos, mudanças recentes que está melhorando as condições daqueles que vivem no Laje. 2023 permitiu que vocês caminhassem um pouco mais nesse sentido? Nós que estamos lá diariamente, alguns da diretoria, a gente conversa muito a respeito de todas as coisas do Laje, mas uma coisa que a gente aprendeu a fazer em conjunto também foi conversar com o patrão. O nosso patrão, lá, Abrigo Amor Jesus, que é o nosso mestre Jesus. E ele realmente não deixa faltar as possibilidades de ajuda para a gente poder fazer um trabalho bom para o Laje. No ano de 2023, com a ajuda de uma instituição filantrópica suíça, que tem mais tempo de existência do que o próprio Laje, que foi criada na época quando os suíços vieram para Nova Friburgo, para ajudar eles, nós compramos uma máquina de lavar moderna, que é uma máquina que nós lavamos mais ou menos 200 quilos de roupa por dia e estamos em meio-dia, a gente está fazendo o trabalho todo. Quer dizer, foi uma coisa muito boa a aquisição dessa máquina e a ajuda dessa instituição. Paralelamente a isso, a gente deu continuidade ao nosso atendimento, que é um atendimento holístico, só exemplificando o que é um atendimento holístico, é que a gente não vai ouvir o doente e dar uma aspirina para ele. A gente vai ouvir o doente e vai tentar descobrir por que ele está com dor de cabeça, por que ele está se sentindo mal,
antes de dar uma aspirina para acabar com a dor de cabeça. Então a gente tem tido essa visão dessa maneira. No final do ano passado, a gente já tinha contratado uma médica psiquiatra, porque a gente achou que era importante um acompanhamento, não que o Laje não pode admitir nenhum idoso com problema psiquiátrico, mas a visão psiquiátrica dos problemas que são naturais no idoso, que é o Parkinson, é o Alzheimer, a demência senil, para poder analisar e poder fazer um tratamento correto para que o idoso possa ter uma qualidade de vida, né? Não é simplesmente dopar o idoso, a gente é totalmente contra isso. E dentro disso contratamos também uma odontóloga que nós tínhamos tido um programa no ano de 2022 do SESC de saúde bucal. E a gente então foi confrontado com a realidade que muitos dos problemas dos idosos eram por causa de falta de higiene bucal. Não é simplesmente só escovar os dentes. É uma coisa bem mais profunda. Então, muitos problemas de diabetes, de pressão alta, só com isso já foram melhorados. E essa odontóloga, então, se preocupa. Como os nossos idosos são pessoas de origem humilde, eles não têm o hábito, né? E têm a resistência também, muitas vezes, mas muitos deles têm problemas dentários que não dá mais para fazer obturação, tem que fazer uma extração. E o dente com problema de foco, de inflamação, isso afeta o organismo todo. Pode até matar, né? Pode virar uma endocardite bacteriana, por exemplo. Tudo isso em função desse atendimento que a gente se propõe a fazer, para ajudar os idosos, né? A gente não pode esquecer que nós temos idosos que têm de vida no Laje mais de 30 anos. Eles foram para lá e hoje estão com quase 100 anos de idade. Então, são pessoas que têm um atendimento que permite que eles tenham uma qualidade de vida boa. Houve também uma necessidade de fazer um treinamento do pessoal, motivar o pessoal, porque a gente entende que é muito difícil e precisam ser pessoas especiais para cuidar de um idoso. Imagina você, eu vou cuidar de uma pessoa desconhecida, né? Para fazer a higiene íntima dessa pessoa, dar banho, né? Então tem que ser uma pessoa que, além da necessidade do salário, que tenha uma certa... Tem uma visão humanista, uma visão... uma empatia pelo Não outro. precisa ser intelectualmente bem formado, mas precisa ter um coração... O coração tem que estar na mão, né? Que se preocupe com o próximo. É verdade. Agora tem uma questão que todo ano são as finanças do Laje, né? Vai chegando o final do ano, eu acredito, todo ano eu sei, porque quantos anos eu acompanho o Laje, aí tem o 13º do pessoal, férias, aquela coisa toda. E aí 12 meses vira 14 às vezes, né? A prefeitura às vezes chega atrasada, que bom que esse ano chegou junto. Como é que estão as finanças do Laje hoje? Vocês estão fechando, você acredita que vocês vão fechar 2023 no jargão aí das empresas, no vermelho ou no azul? O Laje não pode fechar no vermelho, não existe isso no Laje. Porque se fechar no vermelho não tem de onde tirar, né? Se fechar no vermelho, alguém vai ficar sem receber. Mas o ano de 2023, a comunidade de maneira geral, e as empresas, e os recursos também de emendas parlamentares, trouxeram para nós uma receita bastante interessante. Nós vamos poder, sem nenhum aperto, fazer o pagamento do 13º salário, apesar de a gente estar numa campanha contínua, né,
A gente continuou, inclusive, fazendo a campanha que no ano passado a gente iniciou, daquela vaquinha eletrônica. A vaquinha eletrônica, eu sei que ela continua no ar. Que a gente... hoje ela está meio pernetinha, né? Que as pessoas botam lá 100, 200 reais. Mas eu acho que vale a pena fazer uma campanha de novo para ver se as pessoas se animam um pouco mais. E nós temos uma quantidade de sócios, né? Estamos fazendo uma reorganização, porque nós tivemos um problema grande, que a empresa que tinha emitido os boletos de cobrança, quando chegou em junho, mais ou menos, unilateralmente rescindiu o contrato, sem maiores explicações. Então nós ficamos com grandes problemas, que nós tivemos que refazer o programa de computador para poder adaptar ao novo sistema de cobrança que nós agora fechamos o contrato. E hoje mesmo eu estive falando com o gerente do banco para poder acertar isso, e possivelmente a partir da semana que vem a gente vai conseguir começar a emitir os boletos para 2024. Agora, tem duas, eu não sei quando rende, mas vocês contam, no período da pandemia foi prejudicado demais, né? Mas esse ano, pelo que eu sei, vocês conseguiram êxito nos dois, vocês tiveram um ou dois eventos de yakisoba. Nós tivemos 2 eventos de yakisoba. Como é que é o resultado desses eventos? Os eventos do yakisoba foram resultados muito bons. Foram resultados que realmente deixam a gente, como a gente costuma dizer no popular, de alma lavada, porque é muito trabalhoso a organização. A gente leva 1 mês a 40 dias organizando tudo, porque tem que convidar os músicos, tem que fazer a impressão dos convites, organizar a parte de logística e tudo isso, mas o resultado foi bastante alentador. Além do yakisoba, nós temos os bazares, que contribuem com uma renda bastante boa anualmente. Esse ano deve chegar nos R$500 mil. Venda do bazar? Que maravilha! A venda do bazar. Ou seja, praticamente a mesma subvenção da prefeitura. Mas dá trabalho. Claro. E o bazar, ele é todo trabalhado na base de voluntários. Todos os trabalhadores do bazar são voluntários. Nós temos 2 bazares. Introduzimos, a partir de meados do ano, um bazar virtual. Porque muitas vezes as pessoas nos doam objetos de maior valor que vocês não têm como que o mercado de né? Friburgo não tem como pagar o valor real. Então a gente idealizou isso e, no momento, nós estamos no 0 a 0. O custo com o resultado, mas já vendemos coisas para São Paulo, para Brasília. Então, isso precisa um tempo de maturação, né? Além disso, nós temos os sócios, né, que contribuem com uma quantia razoável por ano, e nós temos que correr atrás. Realmente. Tem que ser criativo o ano todo, né? Tem que ser criativo. Arregaçar a manga, não pode parar. E a parte, digamos, de voluntariado, que eu sempre lá teve, eu sei que, por exemplo, com a campanha do Quilo, onde eu moro, estão sempre passando lá, né? E tem um voluntário também que trabalha lá, eu mesmo já tive a oportunidade de mais uma vez lá, você encontra lá na dispensa, como a gente chama, né, na cozinha, pessoas voluntárias, né? O voluntariado no Laje é importantíssimo. A campanha do Quilo, sim, eu já ia até esquecendo de falar, que é uma atividade importantíssima. Que 3 vezes por domingo do mês, a gente vai em diversos bairros diferentes de Nova Friburgo para angariar alimentos não perecíveis. E o resultado é muito bom. Além disso, nós temos voluntários trabalhando, como você disse, na cozinha, na despensa,
A própria diretoria são todos voluntários. Claro, você mesmo é voluntário, né? E temos voluntários assim nas festas, que todos os que trabalham nas festas são voluntários. Então, o voluntariado é muito importante. E me anima muito, particularmente, quando pessoas telefonam perguntando se poderiam trabalhar como voluntários. É claro que muitas vezes as pessoas têm assim uma ideia do trabalho voluntário que não é bem aquilo que a gente a prática precisa, né? Porque tem certos tipos de atividade que a gente não pode contar com voluntários, por exemplo, menores de idade. Infelizmente, não pode. A legislação trabalhista não permite. Essa coisa exótica do Brasil, que eles preferem ver o garoto de 8 anos sendo, digamos, olheiro de traficante do que engraxando um sapato como no nosso tempo era possível, né? É o que eu falo, o Brasil é exótico, né? Que a ideia para proteger o jovem não protege ninguém, só prejudica. Agora, a gente está chegando já no final aí, estamos nos 10 minutos. Existe um projeto que eu sei que já há muito tempo se pensa, né? E eu não sei se vocês continuam com ele, pelo menos em sonho, né? Que seria, digamos, aqui, abrigar o idoso só durante o dia, enquanto a família está trabalhando. Que é um projeto interessante, mas que exige ter uma estrutura, né? Porque ele, mesmo que ele fique lá, digamos, de 8 da manhã a 8 da noite, de 7 da manhã às 5 da tarde, eles vão precisar de espaço, vão precisar de alimentação, de pessoas para cuidar. Isso ainda é uma ideia que passa por vocês ainda? Ela pode virar uma realidade nos próximos anos? Você acredita nisso? Então, isso aí é o centro-dia, né? Isso. Teve uma época que se chamava de creche para idosos. Você falou isso aí, mas não é o centro-dia para idosos, que é realmente um sonho já de diretorias anteriores. Isso, eu sei. Já falei com outros diretores presentes lá e falava isso. E para o ano de 2024, a perspectiva é bem alentadora de que nós vamos conseguir uma verba federal para realizar esse, vamos dizer assim, sonho das outras diretorias. E o plano que nós apresentamos já foi aprovado. Segundo eu recebi informações na semana passada, é que o Ministério da Cidadania, que é o órgão federal que distribui o dinheiro, né? Ele já recebeu a averbação desse valor que a gente vai receber. Não sei como que nós vamos receber, se é um valor vai ser dado de uma vez só, ou se vai ser mensal. O nosso plano é nós abraçarmos 10 idosos que a gente vai avaliar na comunidade, de famílias que precisam trabalhar, mas o idoso fica sozinho em casa. A gente conhece histórias de pessoas que saem para trabalhar e deixam o idoso trancado em casa, e inclusive com tudo desligado, porque ele não pode, por exemplo, usar o fogão, porque senão poderia explodir até a casa, porque não tem mais condições. Não pode deixar a porta aberta, porque senão ele poderia ir para a rua e não saberia voltar. Isso. Então, o que é? Ou seja, existe demanda para esse tipo de idoso? Muita demanda, muita demanda. Mas a nossa ideia é fazer isso para 10 idosos de pessoas que não possam pagar. E para nós vai ser uma espécie de um laboratório. A estrutura do Laje já permite que a gente possa aumentar em 10 idosos sem grandes alterações no tempo de trabalho das pessoas lá e sem grandes contratações, porque se a gente for imaginar que a cozinha do Laje serve 100 refeições na hora do almoço, ou seja, 10 110 não faz diferença. Não seria nenhuma dificuldade. Se a gente for imaginar que o Laje lava 200 quilos de roupa por dia, roupa de mais 10 idosos não vão fazer diferença. Se a gente for imaginar que nós temos médico 3 vezes por semana, aí sim nós teremos que contratar mais um médico. Mas o serviço odontológico seria só aumentar a carga horária. O serviço de psicologia, idem.
O serviço de fisioterapia, idem, só aumentar a carga horária. A parte administrativa não teria problemas. Então, a gente optou por fazer tipo um laboratório para ver o que o Laje pode oferecer e também, por que não, uma motivação para o poder público deles olharem para isso, que é um modo muito mais barato de cuidar dos idosos do que colocar numa ILPI. É verdade. Porque esse idoso, ele vai fazer atividades durante o dia, a família vai poder ter uma atividade produtiva. E vai poder ter o seu idoso de volta à noite. E vai ter o idoso... Que muitos deixam lá, não é porque muito querem, é porque não tem condição mesmo. Isso, e o idoso sente muito a mudança de ambiente. Claro. A gente tem tido casos lá de idosos que não se adaptam, porque tem problemas. Então, é um modo muito mais em conta de receber. E a gente sabe que em Friburgo tem muitos idosos que ainda têm uma boa mobilidade, uma boa cognição, então eles podem ser ativos. Lembrando uma coisa importante, né, que não é novidade para ninguém, a população do Brasil, em particular do mundo inteiro, está se tornando cada vez mais idosa, e mais vezes vai ter que fazer esse tipo de solução. A previsão do IBGE é que no ano de 2030, no Brasil, a população de idosos vai ser do mesmo tamanho que a população da Inglaterra. Pois é, olha que não é pouca gente não. Roberto, nós estamos aí chegando nos últimos 6 minutos, 6 minutos não, 4 minutos. Fala rapidamente quais são suas expectativas para 2024, se vocês têm lá. A nossa expectativa para 2024 é que, principalmente, que a gente consiga trabalhar com esse novo sistema do marco regulatório, né? Que isso aí funcione bem. Na teoria vai funcionar bem, mas já está com um defeito grave, né? Que já era para ter, esse edital já é para ter saído um tempão, né? A transição sempre é problemática e, infelizmente, a gente sabe que a improvisação ainda faz parte do dia a dia desse tipo de atividade, né? Então, a gente espera também poder continuar a fazer esse atendimento aos idosos na mesma qualidade que nós fazemos e esperamos, principalmente, que a gente possa implementar uma outra atividade que também é mais um sonho meu, que é de a gente poder treinar pessoas para cuidarem dos próprios idosos em casa, ou seja, na prática, a mãe, a filha, a tia, pessoas que podem em casa cuidar dos seus idosos. Porque a gente fala, eu falo, repito sempre, a minha mãezinha está com 97 anos, eu tenho o privilégio de ter 2 irmãs que cuidam dela, que ela já está um pouco senil, né? 97 anos não são 97 dias, mas nem toda a família tem disposição, e minha irmã trabalha fora, a outra fica, mas elas têm uma coisa chamada amor, né? Que muitas vezes o que falta também nas famílias é amor, né? Isso. Porque tem pessoas que podem fazer o que minhas irmãs fazem, nós somos 7 irmãos, filhos dela, nós todos os 7 estamos sempre lá em volta dela, mas eu agradeço muito as 2 irmãs que se dedicam mais a essa atividade. E muita gente pode, mas muita gente não quer, né? Tem muita gente que não pode, eu reconheço, tem que trabalhar fora, não tem jeito. Mas tem muitos também que, como dizia um famoso amigo meu já falecido, ele dizia que tem gente que pensa que velho é trapo, e não é. Velho é um ser humano que já trabalhou muito, já fez muito por onde, e que no ocaso da vida merece todo o carinho e respeito, né? Infelizmente nem todo mundo entende isso, mas... Marcolinho, obrigado, tá, pela sua ajuda mais uma vez, tá? Roberto, telinha para sua despedida, e mais uma vez agradeço, eu te peguei até meio no susto aquele dia lá, né? Falando nisso, a Lúcia ficou feliz da vida, né? Não tem nenhum livro para contar a história. Isso, Ela doou o valor todo para nós. Foi, eu sei. Foram quase R$2.000. Foi então. Então, essas são as, vamos dizer assim,
os momentos de satisfação quando a comunidade, de maneira geral, se preocupa em ajudar, não só financeiramente, mas com pensamentos positivos e com ajuda como voluntários. Esses últimos dias, a gente tem recebido assim, uma quantidade imensa de doações, sabe? Diariamente os carros param lá para fazer doações. Eu agradeço muito, Modesto, esse convite, mesmo que tenha sido pego assim no laço, né? Susto, né? Eu te peguei no laço, né? E principalmente agradecer à comunidade friburguense que entende o trabalho que o Laje faz. O trabalho que o Laje faz não é um trabalho de Roberto, nem da diretoria, é um trabalho de uma equipe, né? E de várias gerações, né? E de várias gerações. Anos, né? Então, o que nos move, principalmente, é o respeito pelo trabalho, vamos dizer assim, de base que foi feito numa época que pensar em idoso era uma utopia, porque ninguém ficava idoso, né? A verdade é isso. A média de idade do ser humano era 40 e poucos 55 anos, 50 anos, 50. Por aí, E hoje, 80 anos é uma pessoa que ainda tem qualidade de vida. Né? Muitos são produtivos. Eu mesmo faço parte de uma entidade que nós temos tem um cargo lá importante, que ele vem sendo exercido em parte por um irmão que tem 84 anos. Pois é. Então. E ele faz muito bem. Isso. Né? Então, esse avanço, digamos, da medicina, né, das oportunidades, isso é importante. E eu, por exemplo, eu tenho 72 anos, eu trabalho em empresa como eu trabalhava há 40 anos. Eu tenho 72 também. E o trabalho me gratifica muito. Claro. E seria talvez até importante que as pessoas se conscientizassem que a aposentadoria ela deve ser só do trabalho remunerado. Aqueles que possam fazer um trabalho voluntário, vão descobrir que é muito gratificante. Para ele e para o outro. Tá bom. Chegamos ao final. Agradeço a vocês que estão do outro lado da telinha. Obrigado por estarem comigo até agora, com o Roberto. Esperamos ter sido um programa bem, digamos, elucidativo para todos. E se Deus assim permitir, estaremos de volta na próxima semana. Um beijo no coração de todos.